Salve galera, esse aqui é a primeira aula do nosso curso de matemática básica. Então vamos começar lá pela primeira aula. Aula número 1, adição. Vou falar sobre a definição da adição, como podemos usar ela no dia a dia e suas propriedades e também a nomenclatura. Vamos lá, definição de adição. Usada para juntar as coisas, ou seja, a gente pega coisas separadas e juntas, como foi aqui no exemplo que eu coloquei abaixo. 3 mais 2 deu 5, ou seja, o 3 e 2 estavam separados, mas eu juntei eles, e a junta de 3 mais 2 deu 5. Mesma coisa aqui, se eu juntasse o 2 mais o 3, daria 5 da mesma forma, ou seja, eu pego algo que está separado, junto, somo e dá um resultado. Peguei o 3 e o 2 que estavam separados e juntei. Quando eu juntei o 3 mais 2, o resultado foi 5. Beleza? Vamos lá agora para a nomenclatura para vocês poderem saber. A nomenclatura da adição tem duas nomenclaturas, que são quando a gente soma, junta, que se chama parcela, e o resultado se chama soma. Nesse caso, eu fiz o que? Eu juntei o 3 mais o 2, então 3 mais 2 deu 5. E cada parte disso tem uma nomenclatura, um nome específico. Então, quando eu pego um número com outro junto, ele se chama parcela. Pode ver aqui o caso, que 3 mais 2 igual a 5. O 3 se chama parcela e o 2 também se chama parcela. Já o resultado que foi 5, que foi o resultado desses dois números que eu somei, que eu juntei, se chama soma. E o símbolo usado na adição é esse aqui, ó, é o mais. Que é parecido até com aquela cruzinha do SUS. A cruzinha vermelha. Do SUS não, de ambulância, essas coisas. Então basicamente é isso. Voltando. Adição. A definição de adição é usada para juntar as coisas. Aqui eu peguei o número 3 e o número 2. Juntei eles, o resultado deu 5. Aqui é a mesma coisa. Peguei o número 2 mais o 3, juntei eles, o resultado deu 5. Somei os dois números, o resultado deu 5. Cada número tem seu determinado nome, sua nomenclatura, que se chama parcela. Então, uma parcela mais outra parcela, o resultado se chama soma. Ou soma ou resultado, ok? Então, esse 3 que a gente juntou se chama parcela, o 2 também. Então, quando a gente pega algo, um número, e junta, se chama parcela, e o resultado dele se chama soma. Agora aqui em seguida eu vou colocar alguns exemplos que a gente pode usar no cotidiano, que o intuito desse canal e também desse curso de matemática básica é mostrar que a matemática pode ser usada no dia a dia. Não vai ser apenas aquele negócio, não, eita, matemática é chata, tem muito número, tem letra, não vou, vou aprender esse assunto, mas não vou usar no meu dia a dia. Vou provar através desse conteúdo que a matemática sim é importante para o dia a dia e sempre vai estar presente no nosso cotidiano. Agora vamos lá para os exemplos. Vamos lá para os exemplos. Exemplo número 1. João tem duas laranjas e comprou mais duas. Com quantas ele ficou? Vamos lá. É um exemplo bem simples, porém eu vou explicar do básico no básico, até para uma criança entenda. Vamos lá. A pergunta de que João tem o quê? Duas laranjas. Eu vi aqui o desenho, faz de conta que isso aqui é uma laranja. Tem duas laranjas. E ele comprou mais duas. Com quantas ele ficou? Então, ele tinha duas laranjas, comprou mais duas. Mais é o quê? É representado por esse sinal. Mais ou adição são a mesma coisa. Então, duas laranjas mais duas laranjas são quatro laranjas. Ou seja, como eu falei na definição, a ideia é o quê? Pegar algo que está separado e juntar. Eu juntei duas laranjas com mais duas laranjas e o resultado foi o quê? Quatro laranjas. Então, isso mostra que a matemática pode ser usada no dia a dia, porque isso aqui podia ser facilmente um exemplo até numa feira. Por mais que sempre que seja, ela é usada na feira. Então, se fosse na feira, comprasse, sei lá, três bananas, aí comprasse depois mais duas, quantas bananas eu ia ter? Eu ia ter cinco bananas, e assim por diante. Ou seja, a matemática, por mais simples que seja, até o comecinho da, do assunto, da matemática em si, que é as quatro operações, pode sim ser usada no dia a dia. Então,
esse assunto aqui, quando você aprender, você não vai poder dizer aquilo. Para que eu vou usar isso na vida? Porque você sabe que você pode usar para tudo, absolutamente tudo. Você pode envolver matemática. E nesse caso, pode usar a questão de compras, de você que trabalha na feira, em loja, atribuir algo para um produto e assim por diante. Beleza? Agora vamos para as propriedades. Vamos agora para as propriedades. Vamos lá. Primeira propriedade da adição comutativa. Numa adição com dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Vamos lá, primeiramente vamos falar o que são os números naturais. Números naturais são os positivos. Então, numa adição com dois números positivos, ou seja, que são os números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. É como assim não altera? Vamos lá, primeiramente, o que é parcela? A gente não viu anteriormente que parcela, né, a nomenclatura quando a gente soma os números. Então, o 32 é uma parcela, o 27 é uma parcela. E aqui a propriedade diz o quê? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, mesmo se a gente trocar a ordem das parcelas, não vai alterar a soma, que é o que? O resultado. Exemplo, 32 mais 27 é 59. 32 mais 27 é 59. Dá 59. Mas se eu fizer o oposto, eu fizer 27 mais 32. Alterei a ordem das parcelas. Pode ver que primeiro era o quê? 32 mais 27. Agora eu vou fazer 27 mais 32. Troquei a ordem das parcelas. Só que a propriedade diz o quê? Que mesmo se eu trocar a ordem das parcelas, não altera o resultado, que é a soma. Então vamos ver se isso é realmente verdade. Vamos lá. 7 mais 2 dá 9. 2 mais 3, 5. Deu quanto? 59. O mesmo resultado acima. Então, mesmo se eu trocar a ordem da parcela com números positivos, não altera o resultado. Aqui, primeiramente, eu fiz 32 mais 27 deu 59. Agora eu fiz 27 mais 32 deu 59. Ou seja, eu troquei a ordem da parcela. Primeira parcela era 32 e depois 27. Eu fui o quê? Troquei a ordem. Aí eu fiz 27 mais 32, que deu o mesmo resultado. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, mesmo se eu trocar com números positivos, atenção, só comente com números positivos. Mesmo se eu trocar a ordem, o resultado, que se chama soma, vai ser a mesma. Então, a ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, a ordem dos números não altera o resultado. Então, a maneira como eu somo, somente com números positivos, é claro, não altera o resultado. Vamos lá para a segunda propriedade, associativa. O que a associativa fala? Ela diz: em uma adição de três ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as palavras de modos diferentes sem alterar a soma. Isso, claro, com números positivos. Vamos ver um exemplo. 32 mais 10 mais 11. Então eu posso somar o quê? O 32 com mais 10, que deu 42. E depois somar esse 11, que dá 53. Ou nesse caso eu posso manter o 32 e somar 10 mais 11, que dá 21. 32 mais 21 igual a 53. Ou nesse caso eu posso somar o 32 com mais 11, que dá 43, e repito o 10, aí vai ficar 43 mais 10, que dá 53. Ou seja, todos esses três deu o mesmo resultado, são os mesmos números, que são 32 mais 10 mais 11. Porém, você pode escolher uma maneira de como fazer a conta primeiro. Você pode primeiro fazer nesse caso, que eu somei 32 mais 10, que deu 42, e eu somo com o restante que sobrou, que foi quem? Foi 11. Ou nesse caso que eu somei, eu mantive o 32 e somei o 10 mais 11 e somei com o resto que ficou. Aí ficou 32 mais 21. Ou eu posso fazer dessa maneira, que eu somei o 32 com 11, que deu 43, e somei o resto. Ou seja, nesse caso aqui, eu somei eu somei o 32 com mais 10, esse com esse que 32 mais 10 deu 42 e repeti o resto. Nesse caso eu já fiz diferente. Em vez de somar o 32 com mais 10, eu mantinha o 32 e somei o 10 com mais 11, que deu 21. Depois somei 32 mais 21, que deu 53. E nesse caso eu somei o 32 com 11, que deu 43, e mantive o resto, que é 10, que também deu o mesmo resultado, ou seja, são a mesma coisa,
mesmo resultado, só que feito de maneira diferente. Só que não muda o resultado, porque eu apenas optei de priorizar um primeiro. Nesse caso, eu priorizei o 32 mais o 10. Nesse caso, eu priorizei o 10 mais 11. Nesse caso, o 32 mais 11. Ou seja, com 3 ou mais números, pode fazer dessa forma que não vai alterar o resultado, com números positivos. Vamos agora para a terceira propriedade, que é a existência de um elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Ao realizar a soma de um número com zero, o resultado é sempre o próprio número. Vamos ver aqui um exemplo. Um número que você está pensando. Como não tem como adivinhar, eu vou falar aqui. 15 mais zero, o resultado vai ser o próprio 15, porque todo número somado com zero é o próprio número. Repita comigo, todo número somado com zero é o próprio número. Então, vamos lá, 20 mais zero é igual a 20. 25 mais zero é igual a 25. Ou seja, todo número somado com zero é o próprio número. E se eu fizer com um número maior? Vamos ver, sei lá, 500 mais zero dá o próprio 500. 1000 mais zero dá o próprio 1000. E sei lá, 5000. 5000 mais zero dá o próprio 5000. Ou seja, o número zero ele representa nada na questão da adição. Depois a gente vai ver o valor posicional dos números. Mas nesse caso, todo número somado com todo número somado com zero é o próprio número. Ou seja, o elemento neutro da adição é que nem aquela amizade sua que não presta, não serve para nada, não agrega em nada. É a mesma coisa do zero, ou seja, esse é o famoso zero à esquerda. Não vale nada, é que nem aquela amizade sua que não presta, aquele hábito ruim que você tem. Ou seja, ele não agrega em nada na sua vida. É basicamente o elemento neutro, que é o zero. Então, todo número somado com zero é o próprio número, e toda amizade que não presta é igual a zero, beleza? Vamos lá agora para o elemento oposto. O oposto de um número positivo é o seu negativo. O oposto de um número b qualquer é menos b. Assim, para conhecer o oposto de um número, basta colocar o sinal de menos, subtração, à sua esquerda com um número somado a seu oposto, sempre resultando em zero. Como assim? Vamos lá. Primeiramente eu vou passar a falar a primeira parte, que é o que é o número oposto. Então vamos lá. A gente tem o número 5. O oposto do número 5 é o menos 5. Vamos lá. Qualquer número que você pensar, o oposto dele vai ser o próprio número com sinal de menos no lado. Que nem eu falei aqui, ó. Sinal de menos, subtração. Então, sei lá. 235. O oposto de 235 é o próprio número, 235, menos. Vamos lá, passar outro exemplo. 10. O oposto de 10 é menos 10. O oposto de 20 é menos 20. Ok? Pronto. Já confirmei a primeira parte que fala que o oposto de um número positivo, B, é um número, é o menos b. Esse b a gente representa assim com letra, mas é um número porque pode ser qualquer um. Ou seja, número b é qualquer número positivo e o oposto dele é menos b, ou seja, é o próprio número negativo, com o sinal de menos do lado. Agora vamos lá provar isso aqui que eu coloquei. Basta colocar o sinal de menos, subtração à sua esquerda, um número somado ao seu oposto sempre resulta em zero. Como assim? Então vamos lá. Nesse caso tem o quê? 10. O oposto de 10 é menos 10. 10 positivo com menos 10 dá zero. 20 com menos 20 dá zero. Ou seja, a propriedade fala exatamente isso. O oposto de um número é o próprio número positivo. E a outra parte fala que o resultado do número positivo com seu oposto vai ser o que? Negativo. Então, 20 menos 20 é igual a zero. Nesse caso assim, tem um 5 positivo, o oposto de 5 é menos 5. 5 com menos 5, zero. Aqui, 235 menos 235, o resultado é zero. Ou seja, o zero à esquerda é basicamente isso. Perdão, zero à esquerda não. O sinal coloca à esquerda do número. Que foi nesse caso, ó. Tá à esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda. Sempre fica à esquerda do oposto do número. Vamos agora fazer mais aqui um resultado. Vamos lá, 1000. O oposto de 1000 é menos 1000.
E 1000 com menos 1000, deixa eu focar, 1000 com menos 1000 é zero. Vamos lá, agora pensar um número extremamente grande, 500. Haha, foi só pra enganar vocês. 500 menos 500 é o próprio zero. Ou seja, o oposto de um número vai ser aquele número com o sinal de menos, menos ou subtração, à esquerda. E o resultado deles, quando a gente faz a conta, sempre vai dar zero. Agora eu vou colocar aqui o celular em pé para vocês tirar print, algo do tipo, quiserem copiar. Espero que entendam minha letra. E pronto. Na próxima aula eu vou colocar alguns exercícios sobre adição, mostrando a importância dela no cotidiano. Então, agradeço a vocês a todos que assistiram até aqui. Deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal e fique de olho na próxima aula, que a próxima aula vai ser a continuação dessa, aplicando as propriedades, mostrando que a matemática no dia a dia, para vocês terem a noção que matemática não é só aquele, é muito número, é chato, tem letra porque tem letra. Não, vocês vão ver que realmente tudo que vocês aprenderam aqui, vocês vão aplicar na vida de vocês. Não vai ser que nem na escola que vocês aprendem um assunto e diz: meu Deus, pra que eu vou aprender isso se eu não vou usar na minha vida? Na matemática é diferente. Tudo que eu vou ensinar aqui a vocês, vocês vão usar na vida de vocês. Então, aguardem que na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios envolvendo adição e vocês vão ver a importância da matemática no cotidiano. E ela é tão importante que vocês podem até usar para ter vantagem e evitar golpes, como, exemplo, alguém passar um troco errado, alguém fazer uma promoção para você e você acha que está na vantagem e não está, e outras coisas. Então, eu vou mostrar através desse canal que a matemática pode sim ser usada no dia a dia, pode sim e deve ser usada, e que não vai ser uma matéria que vocês vão decorar e perguntar como quando que eu vou usar isso na minha vida. Vocês vão ver, vocês vão pegar aquele gosto pela matemática e vão descobrir a importância que ela tem, e vão ver a matemática de outra forma, não como uma matéria que tem só que decorar, mas como algo necessário para a vida de qualquer um. É isso, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, e agora no canal e compartilhe.